Enquanto o pastor Jorge está vindo à frente, feche seus olhos. Levante sua mão direita para os céus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero receber essa plenitude que é o agir do Teu Espírito, enchendo todas as áreas da minha vida. Senhor Jesus, eu estou aqui, e esse lugar não é um lugar comum em qualquer. É o corpo de Cristo, é a igreja, a reunião dos remidos, dos lavados no sangue do Cordeiro, que podem e devem ser cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, pastor. Deus abençoe. Bem-vindo, viu? Amém. Eu vou chegar aqui com uma coisa. Tá certo. O pastor se encheu tanto que está derramando aqui. Graças a Deus por esta hora tão preciosa que nos concede estar aqui dentro da sua presença e tratar de um tema tão importante para a nossa vida e para a vida da igreja, como é sobre o Espírito Santo. Os irmãos sabem que, como já foi dito aqui, que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo ele é Deus, né? Ele é Deus. E sendo Deus, Ele conhece e sabe todas as coisas, e Ele pode fazer tudo aquilo que bem lhe apraz, principalmente através da vida da sua igreja na face da terra. Agora, qual é a finalidade pela qual Deus nos enche o seu Espírito, né? Com que finalidade Ele faz isso? Qual o objetivo principal de um crente ser cheio do Espírito? Qual seria a finalidade principal? Porque nós sabemos que existem algumas formas de alguém querer medir isto, né? Uma das maneiras que alguém acha que uma pessoa é espiritual, quando ela abre a boca em línguas estranhas, quando ela faz peãozinho no meio da igreja, quando faz aviãozinho para lá e para cá, correndo no meio da igreja, né? Mas nós podemos observar que não é essa maneira que você conhece uma pessoa quando ela é cheia do Espírito Santo. Primeiro, Deus nos deu o seu Espírito com uma finalidade. E a finalidade principal pela qual Deus me deu o Espírito Santo, não é para que eu seja salvo, porque eu já fui salvo no Calvário, né? Mas diz ele: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser o quê? Seu testemunho. Olha só. É para que você seja cheio para se colocar a serviço de alguém. Não é uma propriedade exclusiva de que eu tenho o Espírito Santo, eu tenho os dons espirituais. Mas ter essas coisas preciosas e não pô-las em prática, isto praticamente não vai ser de utilidade alguma. Ser cheio do Espírito Santo e não demonstrar isto com atitudes, comportamentos e palavras em relação aos outros, isso aqui não vai adiantar absolutamente nada. É verdade. Deus, quando mandou o seu Espírito, Ele mandou com uma finalidade. Eu gostaria que você abrisse inicialmente o livro de Gênesis, o capítulo de número 41. Capítulo 41, e verifique aqui um fato que nos mostra claramente isso. Capítulo 41 e o versículo de número
eu quero que você leia primeiramente o versículo 33, para você observar que uma das maneiras que o Espírito Santo atua na vida de uma pessoa vem começando pela sua humildade. Porque o arrogante não tem lugar no plano de Deus. Você sabe que depois que Faraó, ou que José, ele discerniu aquele sonho que Faraó teve, ele poderia perfeitamente se colocar à disposição. Mas ainda aqui no versículo 33 declara: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Ele não se apresentou como um candidato para solucionar a questão. Ele simplesmente deu um parecer para Faraó de como proceder. Porque a envergadura do problema era grande. Ali estava se tratando de alguma coisa que viria preservar a raça humana. Porque aquela era uma fome avassaladora que viria sobre o mundo daquela época, com a possibilidade até da família de Jacó desaparecer do mapa e também desaparecer a nação judaica, e não teríamos hoje o que nós temos. Mas Deus, ele, conhecendo o anseio, o desejo do homem, ele vem com este sonho ao Faraó e convida Deus os seus filhos para discernir este sonho. Aí quando chega no versículo 37 e 38, aqui declara: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Então veja só, acharíamos este homem que viesse administrar isso para preservar a raça humana? Será que nós teríamos alguém competente para isto? E Faraó, divinamente orientado, ele pode observar que a quem Deus deu a revelação daquele sonho, Deus também daria capacidade a esta pessoa para exercer esta função que viesse realmente salvar a raça humana, o ser humano. E no versículo 44 disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Quer dizer, não apenas José, ele tinha o Espírito de Deus, mas como nós observamos, você pode ter o Espírito de Deus e não fazer nada, se guardando, se reservando, não mostrando nem que você é cristão, que você é um crente, dando a sua repartição. Aí Deus projeta este homem numa posição tão elevada, ao ponto de ele poder exercer uma atividade que viesse trazer a solução para os problemas daquela época, problemas daquele tempo. Agora, a palavra-chave está aqui, no versículo 38. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Irmãos, José nunca disse que tinha o Espírito de Deus, mas a sua forma de viver, a sua maneira de agir, o seu comportamento diante das adversidades da vida, era uma demonstração clara de que na vida daquele homem o Espírito de Deus reinava. Independentemente de qualquer coisa, ele tinha o fruto do Espírito em sua vida. Você não precisa colocar propaganda que você é ou não é, não. É pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, que nós vamos sendo reconhecidos como servo de Deus. E se você analisar todo o Antigo Testamento, você vai observar com toda clareza que o Espírito de Deus, ele, quando veio sobre os homens do passado, ele veio com uma finalidade. Qual foi a finalidade?
e momento de libertar o seu povo, de governar com sabedoria e graça divina, porque se existe algo especial para Deus neste mundo, é o ser humano. E toda a capacitação que Deus é que te dá, irmão, isso não é para você, é para colocar a serviço do seu semelhante, das pessoas que estão no seu alcance. Se não estivermos fazendo assim, há uma demonstração até negativa, porque nós não temos o Espírito Santo. Porque quem tem, ele sente o verdadeiro e autêntico amor pelo seu semelhante. Ele procura fazer alguma coisa pelo seu semelhante. E eu gostaria nesse momento que você observasse no Evangelho que escreveu São João, capítulo 14, 16, ele declara ali que se eu não for, o Consolador não virá. Olha, se Jesus Cristo é especial para você, se Jesus Cristo ele é importantíssimo na sua vida, se ele na realidade é tudo para você, ele ao sair daqui da terra, depois de salvar a nossa alma, ele mandou o Espírito Santo para preservar a nossa alma, para preservar a nossa vida espiritual, justamente para que nós pudéssemos receber este poder e esta graça para testificar disso ao mundo, tá? Mas eu quero que você abra lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, né? No capítulo 5, e o versículo 18, veja o que nós temos aqui, nesta orientação que o apóstolo São Paulo, ele dá para mim e para você. Capítulo 5, da carta aos Efésios, e o versículo de número 18. De número 18. Eu já falei sobre este assunto aqui há alguns tempos. Há 20 anos atrás, praticamente, Deus me deu uma visão aqui desse texto bíblico. Tenho essa mensagem gravada. E diz aqui: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui está o imperativo. Imperativo, se encha do Espírito. Paulo aqui não está com nenhuma opção. Eu acho que você deve ser cheio do Espírito. Não. Eu sugiro que você seja cheio do Espírito. Não. Mas aqui está realmente o imperativo, se encha do Espírito Santo. Porém, para uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, não é simplesmente você dobrar o joelho e orar se enche do Espírito Santo. Você tem que observar a primeira parte que o apóstolo está falando. Qual foi a primeira palavra aqui aí? Não o quê? Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Quando eu estou falando aqui de vinho, algo que é inebriante, embriagante, que tira você do natural, do seu sério, né? O apóstolo não está falando aqui simplesmente do vinho tirado ao extrair da uva, mas ele está falando aqui de tudo aquilo que embriaga o ser humano, tudo aquilo que leva ele a agir de maneira desnatural. Tem pessoas, por exemplo, que correm atrás de fortuna, de grandeza dessa vida, se metem em problemas os mais difíceis possíveis. Pessoas que se prostituem, que mente, que rouba, que mata, que destrói. Pessoas que para cumprir o seu intento elas são capazes de fazer qualquer coisa na vida. Isso porque o elemento tem um objetivo, ele tem uma visão totalmente materialista e carnal. É uma ação pecaminosa diária que essa pessoa tem na sua vida. É impossível você ser cheio de Deus com a sua cabeça preocupada com o mundo que está aí fora, com aqueles seus intentos de lucro, de fortuna e outras coisas mais. É difícil uma pessoa dessa se concentrar em Deus, entendeu?
Esse final de semana, eu ia comprar aí um objeto. Acertei o preço lá com a pessoa, mais ou menos, tudo muito bem. Aí quando eu fui para fechar o negócio, a pessoa simplesmente disse: olha, o valor não é mais esse, o valor já é maior. Fora, digamos, do meu alcance, da minha realidade, né? Irmãos, eu vou dizer simplesmente para você uma coisa. Esse fato tão simples, tão natural, ele preencheu a minha cabeça. Eu fiquei, digamos assim, meio, mas por aí, como é que pode ser uma coisa dessa? O ser humano trata uma coisa, depois vem e faz outra, e aquilo começou a querer me perturbar a mente, entendeu? Olha, uma coisinha de nada. Imagine uma pessoa que é cercada de problemas dessa vida, de correr atrás dos seus ideais, simplesmente para satisfazer uma questão terrena, passageira e natural. Hein? Então uma pessoa vive embriagada atrás dos seus ideais, daquilo que ela busca, daquilo que ela quer, daquilo que ela almeja, daquilo que ela deseja. Uma pessoa que vive, irmão, que com a cabeça cheia das questões desta vida, dificilmente ela vai encontrar essa plenitude em sua vida. A plenitude em sua vida. Eu estava, hoje de manhã, quando eu estava abrindo para meditar aqui no texto bíblico, de repente eu passei na UOL e vejo lá aquela senhora, uma das herdeiras do Bradesco. Eu não sei se aquela mulher tem filhos, tem algum parente, mas ela está deixando toda a sua fortuna para entidade de caridade. Mais de $1 bilhão, mais de 4 milhões de reais. Pessoa que se prendeu, se matou, se conquistou, não pensou em... Agora quando chega no fim da vida, é como disse Salomão: o que adianta eu conquistar tanta fortuna que eu não sei o que é que o meu substituto vai fazer com ela? O que é que o meu substituto vai fazer com ela? Nós temos nossos filhos, naturalmente a Bíblia diz que são os pais que entesouram para os filhos, e pedimos a Deus que as pequenas coisas que você tem, que os filhos saibam como administrar isso depois. Mas você se mata por tantas coisas, e isso, irmão querido, simplesmente te afugenta, te afasta, te isola desse plano que Deus tem, de você simplesmente buscar o reino dele, ser cheio do Espírito. Como é? Se, por exemplo, o pastor Justino agora ele veio e encheu aqui um copo com água. Por que ele encheu aquele copo? Porque o copo estava vazio. Imagine se ele fosse colocar aquela água num copo que já estivesse cheio de um refrigerante, de um guaraná, uma coisa qualquer, né? Não tinha como. Deus quer nos encher. Mas quando ele chega, nós já estamos cheios de alguma coisa que não é o que ele quer, que não é o dele. E dificilmente nós vamos experimentar esta plenitude do Espírito de Deus em nossa vida. Então o que Paulo começa dizendo aqui: esvazia primeiramente o seu copo, não se encha, não se embriague com o vinho deste mundo no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E ele começa a dar uma receita aqui de como é que você pode ser cheio do Espírito. Olha o que diz o versículo 19. O versículo 19, o que é que temos aí? O que é que diz aí? Leia bem alto. Falando entre vós com salmos, observaram aqui? Observaram aqui? Observaram aqui onde é que Paulo está nos orientando a buscar entrar nessa fonte. Irmãos, aqui quando Paulo está falando aqui, falando entre vós com salmos, nesse tempo aqui que essa carta foi escrita, não existia o Novo Testamento. A palavra era
conhecida no Antigo Testamento justamente como salmos e profetas, né? E nós temos ali, o que é que ele está falando aqui? Falando em voz da palavra de Deus. Que o seu tempo, não interessa que te chame de fanático, te chame de Bíblia, de aleluia, porque onde você chega falando da Bíblia, não se preocupe com isto. Porque esta é a linguagem do crente, irmão. Este deve ser o nosso linguajar. Eu vou dizer para você uma coisa, irmãos queridos. Não me meta no meio de políticos, porque eu não entendo nada de política. Não me meta no meio de empresa, de empresários, porque eu não tenho nada com empresário. Eu não tenho assunto nesse campo, entendeu? Agora, comece uma palavra com um texto bíblico, uma pergunta, uma coisa qualquer, aí pronto, porque essa é a minha vida. Desde que eu me converti, tem sido essa a minha vida. Eu me lembro que o pastor Antônio Gilberto, que é uma personalidade muito ilustre na Assembleia de Deus, que é um dos diretores de comunicação lá da Casa Comunicadora, ele era da Marinha. Ele trabalhava na parte eletrônica da Marinha do Brasil. Ele era um dos representantes da NASA na Marinha. Era ele incumbido aqui no Brasil do rastreamento de satélites, aqueles satélites que soltavam naquele tempo, que tinha que passar por cima do Brasil. Ele era uma das pessoas incumbidas disso. No dia que Jesus Cristo o salvou e chamou ele para o ministério, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Pegou a caixa de ferramenta dos serviços eletrônicos que ele tinha, trancou e guardou lá no meio dos apetrechos dele. E diz ele: nunca mais eu abri aquela caixa de ferramenta. Por quê? Porque Deus me mandou abrir uma outra caixa de ferramenta, que é a Bíblia Sagrada. Mas para ele ser a sumidade que ele é, hoje o pastor Antônio Gilberto, ele faz parte de tantas comissões no mundo inteiro. Inclusive a Bíblia de Estudo Pentecostal, toda ela foi revisada, escrita pelo pastor Donaldo Stempes, mas revisada pelo pastor Antônio Gilberto, porque o homem que se fechou, aquilo que era algo que pudesse tomar conta do seu filho, foi se dedicar exclusivamente ao que nós temos na Escritura Sagrada. Então, irmãos queridos, o que é que nós temos aqui? A linguagem do crente é esta, está entendendo? Que não fique somente aqui no momento do culto, mas até mesmo no momento que terminar o culto. Olha como a palavra foi hoje, foi assim, foi maravilhosa, eu recebi isso de Deus, Deus me orientou nisso. Isso também tem que ser levado lá para casa. Será que nós falamos de Jesus, nós orientamos nossos filhos, nós estamos ali sempre prontos a estar com eles, falando da palavra de Deus? Um dia desse eu achei interessante uma senhora sendo entrevistada, e ela tinha uma filha de 12 anos mais ou menos, né? E a filha dela é comentadora de literatura. Ela ensinou a filha a comentar literatura. Então, livros que chegam à mão dela. E como foi que ela ensinou a filha dela a absorver essas coisas para que pudesse ser útil, né? Sabe o que ela fazia? Ela ia assistir uma televisão, uma novela ou um filme, ela pedia para a filha sentar do lado dela. E no momento em que ela estava aqui, ouvindo, assistindo aquele filme, quando terminava, ela perguntava para a filha: filha, qual foi a conclusão que você tirou desse filme, desse documentário? O que é que nós podemos trazer isso de utilidade para a nossa realidade? Se você fosse o autor dessa história, em que você modificaria? Aí você vê, irmão, que como o mundo, ele procura orientar os seus, e nós muitas vezes não lemos um texto bíblico. Eu vou perguntar: filho, o que você extrai desse texto? Né? O que é importante aqui para você nessa hora? Irmãos queridos, eu dou graças a Deus pelo Marcelo, lá em Americana. O Marcelo, qualquer mensagem que ele ouve, qualquer palavra, ele está pregando na rádio, na AM lá de Americana, na 1580,
AM, e ele está pregando uma série de mensagens sobre o Sermão da Montanha, ou as bem-aventuranças. Ele lê, ele estuda, ele pesquisa, e no fim ele liga para mim: pai, o que é que o senhor acha desse assunto aqui? Esse é o nosso assunto. Eu não discuto futebol com o Marcelo, não discuto política com ele. Claro que os olhos de um pastor, ele tem que estar atento a tudo que acontece no cenário do mundo, justamente para que ele possa orientar o seu povo aqui dentro, não é? Mas deve ser esse o nosso assunto, o nosso tema. Nós devemos levar em consideração isto. Esta é a maneira pela qual nós podemos ser cheios do Espírito. Aleluia. Amém. Então o que é que nós temos aqui? Falando entre vós em salmos e hinos, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Tá? Nós vamos dar continuidade nisso no próximo dia 20, quando estaremos aqui novamente, né? Já são 11h30, vamos terminar por aqui, porque o assunto ele é vasto e nós vamos precisar de algum tempo mais. Amém. Mas, irmãos queridos, enchei-vos do Espírito. Veja que Deus não deu o Espírito Santo para você simplesmente para ser um adorno na sua vida. Amém. Tá? Recebereis poder para ser testemunha. Amém. Né? Recebereis poder justamente para poder fazer alguma coisa em prol daquele que nos cerca. O mundo está tão cheio de conflitos, tão cheio de problemas, tão cheio de dificuldades. O mundo está precisando. Quando você chegar numa repartição, ou na escola, na faculdade, onde você estiver, você vai ver que o povo tem assunto, e o assunto deles, normalmente, nas mesas de bebida por aí, é dinheiro, cachaça e mulher. Quando chega lá, por exemplo, na faculdade, é a festa rave, a noitada, aquelas coisas, tudo muito bem. Quando você chega lá no outro grupo, é o Corinthians que está apanhando não, até que ele está na frente agora, né? Então o assunto é esse. Aí o crente chega, em lugar de mudar a conversa, ele entra naquela roda. Irmãos, nós vamos procurar uma brecha para falar para as pessoas justamente deste amor que Deus tem. Foi para isso que Deus deu a você o Espírito Santo. É para isso que nós existimos na face da terra. Como igreja, nós não podemos nos omitirmos do papel pelo qual nós fomos levantados. Nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo e poder fazer isto. Esta é a maneira pela qual você vai começar a ser cheio do Espírito Santo. Aqui você vai ver daqui para frente a questão da esposa, a questão do marido, a questão do patrão, a questão do filho, como aqui nós podemos absorver tudo isso. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde em todo o tempo. Glória a Deus. Glória.